Está começando mais um episódio do Redcast, o podcast da educação de Niterói. É nesse espaço que você fica por dentro de tudo que acontece na educação da nossa cidade. Programas, projetos inovadores, histórias inspiradoras dos estudantes e profissionais da nossa rede. No encontro de hoje, vamos falar sobre curiosidade e descoberta. Vamos falar sobre ciência na escola, um caminho que vem sido fortalecido na educação de Niterói como forma de estimular o pensamento crítico, a criatividade e o protagonismo dos nossos estudantes. Para esse bate-papo, nós recebemos o secretário de Educação, Bira Marques, o coordenador pedagógico dos clubes do Centro de Formação, Franco de Castro, e a estudante da Escola Municipal Altivo César, a Giovana Rodrigues, que também é participante do Clube de Meninas na Ciência do Centro de Formação Darcy Ribeiro. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Redcast. É uma alegria para a gente estar recebendo vocês hoje aqui. A ciência é um processo de construção de conhecimento que é baseado na observação, na experimentação e na investigação. Mais do que respostas prontas, ela convida a curiosidade, ao questionamento e à busca por explicações do nosso cotidiano, a busca de respostas daquilo que acontece no nosso dia a dia. Em Niterói, a ciência tem ganhado cada vez mais espaço dentro da educação pública, como uma parte de uma proposta que valoriza o aprender fazendo, inovando, investigando e criando. Esse movimento ele se materializa em iniciativas como as ações dos clubes de linguagem, maker e inovação do Centro de Formação Darcy Ribeiro. Esses espaços são inovadores na política pública do nosso país, são inovadores na educação e foram inaugurados no ano passado. Através de uma imersão em ciência e tecnologia, estudantes e profissionais da nossa rede vivenciam experiências que ampliam os seus repertórios, fortalecem o pensamento crítico e conectam o aprendizado escolar com os desafios do cotidiano. Por isso, eu quero começar o episódio falando para o secretário Bira Marques, que quando a gente fala de investimento em ciência na escola, além da gente citar uma série de programas e investimentos que são realizados na educação da cidade de Niterói, a gente também está falando diretamente de futuro. O Centro de Formação Darcy Ribeiro, ele trouxe uma proposta inovadora de vivência científica para os estudantes e para os profissionais da nossa rede. E apesar de pouco tempo de funcionamento, já se tornou um case de sucesso, não é verdade, secretário? É verdade. Primeiro agradecer, todo o trabalho que vocês estão realizando aqui na nossa cidade, através do Redcast. Também agradecer ao Franco pela liderança dos clubes. E a nossa estudante, Giovana, do Altivo César. Tão importante para a gente, porque é a razão da nossa presença aqui, é trazer qualidade no nosso trabalho para vocês, estudantes. Dizer que o Centro de Formação ele foi inspirado na necessidade de garantir uma formação mais adequada para os nossos profissionais de educação e também para os nossos estudantes da nossa rede. E nesse sentido, a gente tem diversas ações aqui dentro, mas os clubes têm um lugar muito especial, porque ele tem um lugar de garantir para os nossos estudantes uma qualidade na sua formação, no caso da ciência, na popularização da ciência, e também para os nossos professores, porque isso também é uma novidade aqui em Niterói, essa formação conjunta entre que estão os professores e os nossos estudantes. Então, a gente está muito satisfeito com esse momento que nós estamos vivendo e tenho convicção que, de fato, os clubes terão um lugar especial na formação dos nossos estudantes e também dos profissionais de educação da rede de Niterói. E, Franco, você desenvolve um trabalho fundamental na coordenação pedagógica dos clubes daqui do Centro de Formação. Você recebe diariamente estudantes e profissionais da rede, de várias escolas da rede. E através disso eu queria perguntar para você como as atividades nos clubes são pensadas e o que torna essas experiências tão importantes para o aprendizado dos estudantes. Bom, Thalita, primeiro também agradecer a oportunidade de estar participando desse espaço, agradecer ao secretário a confiança para a promoção desse trabalho, agradecer muito a Giovana também, que já é a materialidade desse trabalho todo em construção. Tem sido uma experiência incrível estar podendo trabalhar e impactar na política pública da minha cidade, que eu tenho um sentimento de pertencimento gigantesco.
E a gente nos clubes tem promovido algo que dialoga muito com a sua apresentação, quando você traz a ideia desse aprender fazendo. A ideia de que a gente precisa tocar na ciência. A ciência não é algo abstrato, a ciência não está distante da gente, a ciência está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, mas por vezes a gente vive processos de escolarização que vai distanciando a gente de uma essência nossa enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Acho que a gente, enquanto criança, carrega isso, e de alguma forma isso vai se perdendo. A gente aqui, por meio do trabalho dos clubes, né, de linguagens, maker, inovação, a gente está tentando resgatar isso, né, trazendo sentido, trazendo contexto, valorizando os saberes que esses estudantes já carregam. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, pensando, como o Bira falou, na formação desses profissionais que a gente recebe. Então isso é muito inovador, porque não é apenas um espaço da qual esse profissional ele recebe, mas ele está vivendo junto com os seus estudantes uma formação em tempo real ali, viva, sentindo, experienciando. Então tem sido algo muito construtivo e agregador participar desse processo. Eu imagino, Franco. Imagino que deva ser uma experiência realmente muito fora da curva do que a gente acaba encontrando dentro do modelo de sala de aula, né? E Giovana, você é estudante da nossa rede, também faz parte do Clube de Meninas na Ciência, e eu acredito que todo esse universo seja muito novo para você, né? Conta pra gente, como essas experiências, tanto na escola quanto no clube, despertaram o seu interesse pela ciência? Eu comecei a ficar mais interessada, porque uma professora minha começou a incentivar as alunas, os alunos, e ela era uma professora muito boa, explicava a matéria direito, sempre como eu precisava de alguma ajuda ou de não sabia da matéria, ela sempre me ajudava. Então eu comecei a me afundar mais na ciência, comecei a gostar, e quando eu descobri que tinha o clube de Minas Ciências, eu fiquei muito feliz. Aí eu só focava nisso, só focava nisso, só focava nisso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entrar no curso. Porque eu descobri coisas que eu não sabia. Fiz novas amizades. Aprendi coisas. Aprendi... Como que eu posso dizer? Eita, esqueci. Aprendi formas de expressar, de explicar sobre o que acontece no dia a dia. Que tem ciência, que o Franco falou que tem ciência, que tem cada coisinha. Que as meninas, elas não sabem como que é realmente a ciência. Então é sempre bom ter alguém para explicar, para mostrar e para identificar para elas o que realmente é a ciência e o que elas estão perdendo, que elas possam ver, o que elas possam ver o que está acontecendo, o que ela pode ver no curso, o que ela pode... como que eu posso dizer? Eu posso mostrar para elas como que acontece, os experimentos, as coisas, entendeu? Entendi. É muito bom e é muito gratificante para a gente estar ouvindo um pouquinho do seu ponto de vista. Justamente porque o Clube de Linguagens, ele integra diferentes áreas do conhecimento, né? Justamente como você falou, ele integra artes, literatura, histórias, conceitos de biologia, química, física, ou seja, várias disciplinas que vocês têm dentro da sala de aula, na escola, na rotina de vocês acabam vivenciando de uma maneira diferente dentro do Clube de Linguagens, né? E aí, Franco, por meio de dinâmicas e experimentos, os alunos eles têm essa vivência, né? Como essa abordagem interdisciplinar contribui para tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes? Acho, Thalita, que assim, que a gente tem tentado ao máximo nesse trabalho, né, secretário, buscar coerência. Um dos princípios que carregam essa rede é a educação integral. A gente pensar no sujeito na sua integralidade, não apenas no sujeito enquanto cabeça, mas todas as dimensões social, política, cultural que habitam cada ser. E para isso a gente não pode ter um currículo fragmentado. Então, a experiência, né, nos clubes em geral e no clube de linguagens em específico, busca integrar essas diferentes áreas do conhecimento, rompendo essa lógica de conhecimento compartimentalizado, totalmente dividido em caixinhas. Então, quando a gente mostra uma experiência para esse estudante que está articulando geografia com artes,
com química, com física, com matemática, com português, esse estudante passa a ter uma outra relação com o conhecimento. Ele passa a ver o conhecimento a partir de uma unidade muito maior. Então, a compreensão que ele tem já passa a ser outra, carrega um sentido. E a gente não está abrindo mão da teoria. Isso é muito importante dizer. A gente está articulando uma metodologia que envolve prática, teoria e prática. Então, a gente vivencia, teoriza, conceitua, volta para a prática, tudo baseado nesse método científico, né? Então, a gente tem construído dessa forma. E, secretário, a gente vê que essas experiências, elas não ficam só no centro de formação, né? Elas começam a chegar na escola também. Como a secretaria trabalha para que esse modelo de ensino, que o Franco muito bem citou, que é mais prático, é mais investigativo, chegue a mais unidades na rede, principalmente com o programa Mais Ciência na escola? É fundamental que a gente garanta a universalização desse acesso. Então, se aqui no Centro de Formação a gente tem as condições para trazer os estudantes aqui, garantindo o transporte, que é fundamental para que essas crianças participem do cotidiano, das experiências, assim como a gente também tem um clube das meninas, a gente está avançando ainda mais na perspectiva de garantir isso no cotidiano das escolas. E nesse sentido, o nosso prefeito Rodrigo Neves sempre nos orienta a fazer as metas do ano. E esse ano, nós colocamos como meta as 12 escolas de ensino fundamental 2, para garantir o que a gente tem aqui nos clubes de laboratório nas escolas. Mas, nesse meio do caminho, a gente também teve uma parceria que se apresentou para a gente como uma parceria estratégica, que é com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do governo do presidente Lula. E esse trabalho conjunto, que é o Mais Ciência na Escola, também vai nos ajudar bastante, porque, além daquilo que a gente já tem contribuído aqui no Centro de Formação, a gente vai ter também essa parceria com o Ministério. Começa pela Escola Municipal Rachid da Glória, em Santa Bárbara, mas nós vamos expandir para as 12 escolas de Niterói. Inclusive, tivemos há pouco a presença da Ruana, que é a diretora de popularização da ciência aqui no Centro de Formação, conhecendo o nosso trabalho. E certamente, no mês de junho, julho, nós vamos ter também um evento que eu vou falar um pouquinho mais à frente, a presença da nossa ministra também participando na escola, vendo esse trabalho já na prática. Então, esse ano é um ano muito importante para a gente e ele promete boas realizações nas escolas de Niterói. A gente pensar justamente nessa dinâmica de que os alunos vivenciam aqui no Centro de Formação Darcy Ribeiro a experiência dos clubes, do Clube de Linguagens, do Clube Maker, que tem uma visão mais para robótica, para construção, para conceitos que os alunos realmente vivenciam, estudam, eles conseguem ver na prática, também através do Clube de Inovação. É muito bom a gente ver que a secretaria consegue trazer para a vivência dos alunos dentro da escola. Então, Giovana, dentro desse, trazendo mais para você que está ali na escola diariamente, tem a vivência aqui no Centro de Formação, mas eu queria perguntar um pouquinho sobre o Clube de Meninas na Ciência, né? Lá, vocês conhecem histórias de mulheres que transformaram o mundo por meio da ciência. Você imaginava que tantas mulheres foram fundamentais, né, para tantas descobertas ao longo do tempo? Sim. Imaginava? Isso mudou a forma como você passou a se enxergar em relação ao seu futuro? Ai, sim, muito. Mudou? Mudou bastante. Quando eu entrei no último ano aqui, né, do ano passado, eu conheci o Franco, conheci a Ana, né? Meu futuro ia ser muita diferença no meu futuro. Aí eu fui entrando mais na ciência, fui gostando mais. Aí eu comecei e falei assim, o que você acha, Giovana, de trocar seu futuro, sua profissão? Aí eu fui focando mais na profissão que eu queria. Aí mudou tudo, aí tava focando mais, tava pesquisando mais sobre o que eu podia fazer, tentando fazer curso, tentando afundar mais na ciência, porque eu gosto muito, sério, eu gosto muito. Eu imagino.
Principalmente porque, por muito tempo, a ciência ela foi vista como um espaço muito distante para as meninas, né? Ao longo da história, a presença das mulheres na ciência ela foi marcada por muitos desafios e principalmente invisibilidade. Hoje, ao olhar a trajetória de diversas mulheres, ao ouvir o seu discurso, a gente reforça a importância de reconhecer a história do protagonismo feminino e principalmente de garantir que mais meninas se vejam como você tem se enxergado, né? Como protagonistas da ciência, com acesso, incentivo e oportunidade desde a escola. Franco, dentro dos clubes, especialmente quando os estudantes entram em contato com essas histórias e descobertas feitas por mulheres na ciência, que tipo de impacto você percebe nos estudantes? Eu percebo muitos impactos. Primeiro porque a gente tem uma história na ciência que ela se reduziu historicamente, né, à Europa, e é uma história muito vinculada às produções feitas por homens, e especialmente homens brancos. Então, a gente tem tentado trazer ao máximo a perspectiva decolonial, mostrando que a ciência ela não se criou, não nasceu na Europa, né? Tem 1000 experimentações, experiências que foram elaboradas por outras pessoas ao longo desse tempo. Estava recentemente lendo A História Preta das Coisas, que é as 50 maiores invenções da história da humanidade, feita pela professora e pesquisadora Bárbara Karim. E ela fala que o teste de gravidez foi feito há 3.500 anos no Egito, sabe? Desde lá, eles já faziam a aplicação da urina em cevada ou numa espécie de trigo, e se não desse nada, se não crescesse, então não estava grávida. Mas se desse só na cevada, ele ainda era menino. Se desse no trigo, era menina, sabe? Então, e se verifica hoje 70% de eficiência nesse método. Caramba! Então, olha isso, sabe? A gente não tem noção dessas coisas. Então, os estudantes também tiveram um contato enviesado ao longo dessa história, uma história única que se contou. A gente tem tentado apresentar essas outras narrativas. Então, acho que isso tem impactado muito meninos e meninas ao longo dessa construção. Meninos também, né? Porque é importante esse letramento de gênero, é importante eles entenderem o lugar de privilégio que eles ocupam, um lugar que eu ocupo de privilégio também, enquanto homem, mas que esse lugar não é só nosso. Esse lugar precisa cada vez mais ter outras Giovanas ocupando esse espaço, mas ao longo da história a gente tem. A questão é que às vezes a gente desconhece essas produções. Você acha que trazer essa história do protagonismo feminino negro, para os estudantes, muda a forma como os meninos e as meninas enxergam quem pode ocupar esses Não espaços? tenho dúvida disso. Acho que essa é a grande aposta, né, político-pedagógica que a gente tem feito, porque isso gera uma transformação que aí eu não falo para o futuro, não. É uma transformação do agora, do presente, né? Acho que a fala da Giovana, ela traduz exatamente isso. Não é que a gente vai formar esse estudante para um dia ser alguém. Eles já são sujeitos do tempo presente e incríveis, e que esse conhecimento vai empoderando cada vez mais. Então, se agora a gente está vendo essa missão da Artemis 2, né, e uma primeira mulher a poder ocupar o espaço, né, de pisar na Lua, antes, se a gente voltar no tempo lá na década de 60, foram 3 homens. Mas tinha por trás a Katherine Johnson fazendo todos os cálculos matemáticos. Né, uma cientista brilhante da NASA, por 30 anos trabalhou lá, negra, fazendo isso tudo. Né? Então, são essas histórias que a gente precisa visibilizar para que mais Giovanas, né, estejam ocupando esse lugar. Com certeza. Secretário, do ponto de vista das políticas públicas, como iniciativas como Mais Ciência na Escola podem contribuir para ampliar o protagonismo feminino na ciência desde a educação básica? É importante reafirmar que não é fruto do acaso, é um posicionamento político do nosso prefeito Rodrigo, é uma orientação da Fernanda Sixel Neves também, através de um programa chamado Niterói por Elas. Aqui em Niterói a gente dá protagonismo para as mulheres no conceito de equidade de gênero. A gente precisa garantir que a gente consiga, ao longo da nossa história presente e para o futuro, que as mulheres tenham um lugar. E quando a gente toma essas decisões, elas, né, fortalecem aquilo que a gente acredita, que todos podem, e que a história da humanidade ela foi muito cruel, muitas vezes, com as mulheres.
e que a gente aqui em Niterói tem feito diferente. E eu não tenho a menor dúvida que a gente precisa garantir direitos e oportunidades. E que com isso a gente consegue garantir a qualidade para as mulheres e que elas vão ter cada vez mais espaços de fala, de decisão e também de execução das políticas públicas no trabalho, enfim, tantas outras dimensões. Então a gente está convicto que esse trabalho ele reforça aquilo que a gente acredita, uma sociedade mais igualitária. E Giovana, como é que é para você fazer parte de um espaço que é pensado para meninas na ciência? Você sente que as meninas estão se interessando mais também? Sim, porque quando eu entrei, né, eu me interessei muito. Eu falei assim, vamos convidar minhas amigas, né? Com certeza elas vão se interessar. Aí eu fui, chamei as minhas amigas, chamei as outras meninas também. Falei com elas como eu expliquei, do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. E elas se interessaram. Eu falei, é no Tio Sam, vai lá, me dá seu número que eu boto você no grupo, falo com a tia. Aí elas foram, eu também expliquei de novo pra elas como funciona. Falei sobre as regras que a gente fizemos, sobre um cartaz que a gente fez com o que a gente quer fazer esse ano. Expliquei pra elas e elas estão mais querendo se aprofundar na ciência. Estão amando o clube. Estão amando, estão querendo fazer um vídeo. Estão, tipo assim, pegando coisas pra gente tentar fazer química, essas coisas. Então, é muito bom demonstrar para as meninas da escola do Altivo César como que é o clube das meninas. Eu acho que deve ser uma experiência realmente muito entusiasmante, né? De estar levando um pouquinho do que você está vivendo aqui para outras meninas se animarem mais, estarem justamente investigando mais o dia a dia de vocês, o que vocês podem trazer para dentro da ciência realmente. Vocês fazem ciência, né? E, secretário, quando a gente investe em ciência na escola pública, a gente não está falando somente do conteúdo, mas sobre levar uma nova realidade de futuro para os estudantes, principalmente em zonas periféricas, né? Investir em ciência é justamente dar a possibilidade de elaborar o pensamento crítico, investigar, questionar a realidade. O que muda na prática quando a escola passa a ter acesso a laboratórios e experiências científicas mais estruturadas? Muda tudo. E tudo melhor. E eu vou dar um exemplo aqui. Há 20 anos, nós iniciamos na cidade de Niterói um programa chamado Aprendiz Musical. E tem uma história que eu acho fantástica. De um jovem, hoje já um jovem mais experiente, que teve acesso a um violino. Numa perspectiva do Morro do Céu, era quase que impossível. No entanto, a escola pública levou esse violino para perto dessa criança. E hoje ele é um professor. Mudou completamente, Giovana, a perspectiva de vida dele. Ele é um mestre da música e ele é um professor, inclusive, do programa Aprendiz. Então, quando a gente possibilita o acesso, a gente cria as condições para aquele talento que muitas vezes existe, ter as condições para ser desenvolvido. E é isso que a escola pública precisa fazer. A gente não combate a desigualdade apenas com transferência de renda. Ela é importante. A gente não combate a desigualdade apenas com uma saúde pública eficaz. Ela é importante. A gente não resolve o problema da desigualdade melhorando a moradia. Ela é fundamental. Mas o que realmente é estruturante numa sociedade é a educação. E no caso do nosso debate do dia de hoje, é a ciência. A ciência, ela move o mundo. E se a gente consegue levar isso para os nossos estudantes, o céu é o limite. E vocês vão ter condições, Giovana, de sonhar muito mais alto. E vai ter condições de garantir que esse sonho se transforme em realidade. E cabe a gente, na liderança das políticas públicas, levar esse trabalho até o cotidiano dos bairros, principalmente os bairros mais periféricos, que têm maior vulnerabilidade, e com isso
não tenho a menor dúvida que teremos vários Diogos que eu citei aqui no Jovem Aprendiz, no Aprendiz Musical, que eu citei aqui no Aprendiz Musical, aqui também no Mais Ciência na Escola, nos nossos laboratórios e no nosso cotidiano escolar. Com certeza. Franco, quando os estudantes eles têm acesso a experiências mais investigativas e passam a se enxergar justamente como produtores de conhecimento, não apenas como receptores, você percebe uma mudança na forma que eles projetam o próprio futuro? Eu percebo uma mudança na forma como eles projetam o próprio futuro, mas eu quero destacar que eu também percebo uma forma que eles projetam o próprio presente, né? Que eu acho que esse é o ponto que, para mim, a fala da Giovana, você reforça isso, que é quando ela diz que, olha, eu tô já na expectativa que chegue outra segunda-feira. Eu fico feliz que, então tá acontecendo uma experiência, sabe? Tá acontecendo essa transformação. Um estudante ali ávido por conhecer. Como as pessoas falam que essa geração não quer aprender nada, não quer saber nada, é mentira isso. Isso não é verdade. Eles querem sim, sabe? E se a gente fizer isso com qualidade, se a gente fizer isso respeitando o que eles carregam, construindo esse conhecimento de forma coletiva, a gente vê essa potência, né? Então, tanto para o presente quanto para o futuro, eu sei que vai impactar enormemente. E, Giovana, você já comentou que você tinha uma expectativa de profissão e depois que você passou a ter mais contato com a ciência de uma forma mais profunda, passou a se vivenciar mesmo como alguém que faz ciência, você já consegue imaginar o seu futuro mais próximo da ciência? Porque hoje ele tá perto pra caramba, né? Como é que você imagina o seu futuro? Eu imagino incrível. Tô com uma expectativa muito alta. Porque é sempre bom sonhar muito alto, né? A gente não sabe como vai ser pela frente, mas é sempre bom sonhar muito alto. E é bom sonhar porque às vezes não sabe como vai ser, mas é sempre bom estudar e sempre bom focar, né, nos seus sonhos, porque é sempre bom. Eu fico muito feliz com a sua fala. É realmente muito inspirador. E eu fui aluna de escola pública minha vida inteira. Eu fico muito feliz quando eu vejo outras meninas ocupando esse espaço, se apropriando da ideia de que o futuro ele pode ser muito diferente através do estudo. Fico ainda mais feliz quando eu vejo que vocês têm a possibilidade de estar tendo um futuro diferente através da educação. Então, antes da gente encerrar o nosso diálogo, eu queria propor uma última reflexão para vocês. A gente falou aqui sobre ciência, sobre oportunidade, sobre protagonismo, sobre futuro, falamos sobre diversos aspectos, né? Mas no fim, tudo isso também passa por inspirar outras pessoas. E se vocês pudessem deixar uma mensagem para os estudantes da rede, especialmente para aqueles que ainda não se enxergam nesse universo da ciência, o que vocês diriam? Vou começar pelo secretário, o Franco, por último a Giovana. Eu vou terminar com um pedaço de uma letra de um músico que eu gosto muito, Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada. A gente acredita nesses estudantes da nossa rede. A gente acredita, eu acredito, que o conhecimento transforma a realidade das pessoas, presente e futuro. E por isso que a gente investe tanto na educação. O tema hoje é da ciência, a gente tem tantos outros temas que a gente está investindo. E eu quero também passar a mensagem para os nossos estudantes, para também eles acreditarem neles, investirem nesse lugar, porque a gente só tem 7 anos, 8 anos, 9 anos, uma vez na vida. Isso não volta. A única coisa que não volta é o tempo. Então, garantir um tempo com qualidade na relação com nossos colegas, na relação com nossos professores e, sobretudo, com a relação com o conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui trabalhando tanto para garantir uma qualidade ainda melhor para a educação pública da cidade de Niterói. Franco, o que você diria para os estudantes da rede? Eu diria também para esses estudantes da rede, para eles acreditarem muito no potencial que eles carregam, que eu sei que é gigante, para eles acreditarem que a educação realmente
é uma oportunidade muito grande para a gente transformar as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. Eu não tenho dúvida, eu também sou fruto disso. Né? Da minha família lá do interior de Iguaba, da minha mãe nas primeiras iguabenses a passar na UF, ela não muda a sua trajetória de vida dela. Se eu tô aqui é por conta dela, e ela mudou toda a trajetória da minha família. Então, para a gente acreditar realmente nesse conhecimento enquanto elemento transformador de si, transformador da realidade que nos cerca. E acho que é isso, você já traz tanta potência na sua fala de pensar a ciência enquanto intervenção na sociedade, porque a gente precisa disso. A gente precisa de uma ciência crítica, a gente precisa de uma ciência que olhe para o mundo, pense suas desigualdades, suas mazelas, suas injustiças, como que a gente transforma isso. Eu acho que é isso que eu peço para essa molecada toda se implicar, né? E conhecer os clubes, o Centro de Formação da C. Ribeiro, que eu acho que é um espaço incrível. E Thalita, antes de terminar com a nossa querida Giovana, eu queria dizer para vocês que teremos também um momento especial na cidade de Niterói. Nós teremos aqui o evento, um evento muito especial da Universidade Federal Fluminense, que é o SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Popularização da Ciência, e teremos também na SBPC a SBPC Jovem. Então, os nossos estudantes estarão lá presentes em julho na universidade apresentando os seus trabalhos, os estudantes da rede. E nós colocamos um desafio na nossa rede, que é dentro do projeto Instituinte, que a gente fortalece a iniciativa de cada unidade, que esse ano é o ano da ciência. E a gente vai estar fazendo vários trabalhos, fortalecendo esse debate que nós estamos fazendo aqui na ciência. E também trabalharemos para ter esses projetos, né, esse trabalho das escolas, também na Semana de Ciência e Tecnologia, que é normalmente no mês de setembro. E, por fim, o projeto Instituinte tem seu momento final, a culminância dele, lá no Museu Janete Costa. Então, a gente também vai levar esse trabalho para o museu. E aí, depois que todo esse ciclo se encerra, eles ficam aqui, no Centro de Formação, durante um ano, para que todos que participem aqui tenham a oportunidade de ver o trabalho que vocês desenvolvem nas escolas, expostos aqui para garantir que ele ultrapasse os muros escolares. Então, a gente também está com muito otimismo para esse ano, porque esse ano é o ano da ciência em Niterói. Realmente é muito empolgante, né? A gente vê que a gente tem aí um ano inteiro de atividades voltadas para a ciência dentro da nossa rede. E eu acho que a Giovana possa ter ficado ainda mais animada aí para participar de todas essas atividades. E, Giovana, justamente pensando que a gente tem aí várias atividades envolvendo a ciência, que acaba tendo a participação direta de cada unidade da rede, cada escola que vai realizar os seus projetos, vai incentivar os estudantes. Pensando nisso, vou mudar um pouquinho sua pergunta. Pensando nesse tema, o que você diria para que os estudantes da rede fiquem ainda mais animados para participar de todas essas atividades que a gente vai ter ao longo do ano? Se eles pudessem tentarem, não ficar com medo de começarem alguma coisa. Eles tentarem, se não dá certo, tenta outra coisa. Porque é sempre bom tentar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então é sempre bom tentar. Vai tentando, até ela conseguir. Porque alguma hora, quando a pessoa quer, a pessoa sempre vai conseguir alguma coisa. Então, eu quero pedir para eles sempre conseguirem sonhar com isso. Porque é sempre bom. E, complementando o que você falou, né? Faz parte do processo científico tentar, investigar, ver os resultados nem sempre são o que a gente esperava. Então, acho que o que você falou fez muito sentido com o nosso tema, né? De justamente os estudantes estarem ali tentando, investigando. E por isso eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Nosso encontro foi muito bom. A gente teve um bate-papo, conversou bastante sobre o tema que é realmente muito inspirador. Então, muito obrigada. Bom, muito obrigado. Obrigada. Ao longo desse episódio, a gente viu que a ciência na escola ela vai muito além do conteúdo. Ela se transforma em experiência,
se transforma em curiosidade, se transforma em uma série de possibilidades que, às vezes, no início, a gente não imaginava que seria o resultado final. A ciência é justamente descoberta e possibilidade de futuro. Em Niterói, iniciativas como o Centro de Formação Darcy Ribeiro e o programa Mais Ciência na Escola mostram que quando o estudante tem acesso a espaços, experimentação, investigação e troca, ele passa a se reconhecer como protagonista do próprio aprendizado. Histórias como a da Giovana nos lembram do mais importante. Quando a ciência chega com sentido, ela desperta interesse, ela amplia horizontes e ela abre caminhos que antes pareciam distantes. A você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Que você continue acompanhando as nossas redes sociais, continue acompanhando os próximos episódios do Redcast. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, fica ligado porque tem muita coisa boa para vir, tem várias experiências, muita troca, muitos programas pra gente conversar aqui dentro da nossa sala, dentro do nosso Redcast. Até o próximo episódio do Redcast.